Agora sim, eu trago para você a história da Operação Mar Vermelho. Hoje pela manhã a gente foi surpreendido. Até o Wesley estava comigo hoje cedo, eu cheguei bem cedo na TV, eu cheguei hoje por volta de 7 da manhã, né, Wesley? A gente sempre conversa pela manhã nos assuntos que a gente vai trazer aqui no BG. E quando veio essa notícia, Wesley, caiu como uma bomba aqui na redação. Quando a gente vê lá policiais militares envolvidos em desvio de conduta e num crime de latrocínio, isso eu nunca tinha visto, hein, Wesley? A gente ficou bem surpreendido, né, Parra? Afinal, são crimes gravíssimos que teriam sido cometidos por policiais militares, segundo a investigação do GAECO, do Ministério Público. Hoje pela manhã, Parra, por volta das 6 horas, a movimentação de viaturas do GAECO em Londrina já foi intensa. Aqui na sede do Ministério Público, que fica muito perto da Prefeitura de Londrina, inclusive, diversas viaturas chegaram hoje pela manhã com documentos apreendidos, celulares, computadores que serão analisados pelos investigadores. Mas também 5 pessoas foram presas, entre elas 2 policiais militares que foram presos nesta operação. A informação que nós temos é que um oficial da PM foi preso aqui em Londrina e um outro policial militar foi preso em Curitiba, na capital do estado. Mas ao todo são 16 pessoas que são investigadas. Da PM são 7 pessoas. Entre essas pessoas, então, esses profissionais, um oficial, um cadete e 5 praças da Corporação da Polícia Militar. Quando nós falamos em praças, são os soldados, são policiais que entraram na corporação há pouco tempo. Segundo a investigação, então, do Ministério Público, Parra, o primeiro crime teria acontecido em 2021, no mês de agosto. Depois de uma denúncia, o GAECO começou a apurar um crime gravíssimo. O corpo de um homem foi encontrado na zona rural de Jataizinho. Esse corpo foi jogado neste local, inclusive um corpo carbonizado. No dia em que ele foi encontrado, foi levado ao IML de Londrina, ainda sem identificação, e depois houve a identificação desse corpo. Com a investigação da Polícia Civil, também em parceria aqui com o GAECO, com a Corregedoria da Polícia Militar, foi descoberto, então, a participação de 2 policiais militares nesse crime, segundo o Ministério Público. Não foi revelado qual seria a participação desses policiais, não foi detalhada essa participação. Tudo ainda é mantido em sigilo. Mas, segundo a investigação, esse homem que morreu em Jataizinho, ele também fazia parte da associação criminosa e ele teria sido morto por conta de um desentendimento financeiro. Essas 16 pessoas que são investigadas, 11 vão utilizar tornozeleira eletrônica. Dessas 11 pessoas, 5 são policiais militares que estão com tornozeleira eletrônica neste momento. Um outro fato muito grave também, Parra, aconteceu em Biporã. Policiais militares da Rotan teriam forjado um confronto com um homem que atuava como agiota. Esse homem foi morto a tiros. Segundo o GAECO, então, existe essa suspeita que o confronto foi forjado porque os policiais militares pretendiam ficar com 30 mil reais deste homem. Inclusive, parte do dinheiro não foi encontrada no dia porque estava escondida nas vestes íntimas deste homem, ou seja, ele estava com o dinheiro escondido, então os policiais também não teriam encontrado todo esse dinheiro. Tudo está sendo investigado, mas 2 policiais estão presos, 5 estão com tornozeleira eletrônica, ou seja, ao todo são 7 policiais militares que já foram afastados, inclusive, das funções. Nós vamos ouvir primeiro o promotor Jorge Barreto da Costa, que é o responsável por essa investigação, falando sobre quais crimes esses policiais podem responder. E prestem atenção, são crimes gravíssimos. Vamos ouvi-lo. No primeiro momento, justamente, a ideia seria o relato de situações que não ocorreram. Roubo de cargas, né? O próprio, enfim, quando falo roubo de cargas, o próprio roubo que levou ao latrocínio, essa situação, confrontos, essas situações que, num primeiro momento, estariam acobertadas pelo falso ideológico. Todos os, até o momento, investigados são objeto ou são alvo de alguma medida cautelar. Os 5, prisão temporária, os demais cautelares diversas da prisão. O que eu posso afirmar é que, no contexto dessa investigação, esses elementos, essas pessoas, que foram identificadas, elas atuavam, estariam atuando de uma forma organizada, estruturada, no cometimento desses crimes ou para o cometimento desses crimes. Os crimes inicialmente apontados
o crime de organização criminosa, apropriações indébitas qualificadas, o furto qualificado, a falsidade ideológica no caso dos BOs, latrocínios e talvez aí a questão da extorsão, né, também da extorsão qualificada. Muita coisa para ser investigada. Wesley, o promotor detalhou de que forma que esses policiais atuavam. Você falou, por exemplo, que tem um oficial, tem um cadete, tem os praças, né, os soldados, que recém entraram na corporação. Ele detalhou qual era a participação de cada um deles nesse suposto esquema, Wesley? Não foi detalhada, viu, Parra? Inclusive, nós perguntamos sobre a participação de cada pessoa nesse esquema, mas não foi feito esse detalhamento por conta que o promotor disse que ainda é objeto de investigação da promotoria, do GAECO, aqui do Ministério Público. Ou seja, agora com a apreensão desses celulares, computadores, documentos, também com o testemunho dessas pessoas, né? Ou seja, com as oitivas, será possível, então, ter uma ideia melhor da participação de cada pessoa nesses crimes. Mas o GAECO já adiantou que nesse primeiro caso de Jataizinho, pelo menos 2 policiais militares estariam envolvidos. E seria uma equipe da Rotan de Biporã que teria forjado esse confronto que aconteceu em Biporã com um agiota. Essas são as únicas informações que foram adiantadas pelo GAECO neste momento. As investigações continuam, são casos gravíssimos e, como eu disse, são 16 pessoas investigadas. 7 são policiais militares e 9 pessoas são particulares, como classificou então o promotor. Ou seja, são pessoas comuns, que têm diversas profissões e também estariam envolvidas nesses crimes que ainda são investigados pela Polícia Militar. Um PM foi preso em Curitiba, então ele já vai ficar por lá no 29º Batalhão. O policial militar que foi preso aqui em Londrina deve ser transferido ainda para a capital do estado. E além disso, dos 5 policiais que têm as cautelares, ou seja, que iriam utilizar tornozeleira eletrônica, um deles já está preso por uma outra investigação, segundo o Ministério Público. Ou seja, esse outro policial ele já foi investigado pelo GAECO em outra situação. Nós vamos ouvir novamente o promotor explicando, então, como fica a investigação a partir de agora. O objetivo é saber qual é a participação de cada pessoa para concluir, então, os inquéritos. Vamos ouvi-lo. Com a análise do material que foi apreendido, nós teremos condição de, identificar a participação, a colaboração, o comprometimento de cada um dos envolvidos, sejam agentes públicos, sejam os particulares. 2, novos ou outros crimes praticados por essa organização criminosa. 3, obviamente, outras vítimas que nesse contexto não tenham aparecido e que apareçam agora a partir desse momento. Detalhes, isso ainda não é possível esclarecer porque, obviamente, fazem parte da investigação e, portanto, a participação ou atuação de cada um, se era conhecimento somente dos envolvidos diretamente ou de toda a organização criminosa, isso será objeto agora da análise do que foi apreendido. Esses policiais estavam no local do crime? Eles que executaram essa pessoa? Novamente, isso é objeto da investigação, né? Isso ainda não foi esclarecido, né? O objetivo do cumprimento das medidas nessa data é justamente esclarecer todos esses fatos e todos esses ilícitos ou esses crimes em detalhes. A participação de cada um, se teve a participação de cada um, qual foi a participação, em que contexto se deu essa participação. O Wesley, nesse caso, a Polícia Militar foi procurada. Não foi nem o Coronel Vila ou o Coronel Tordoro que falou, foi o Comando Regional que acabou falando pela Polícia Militar, né, Wesley? Coronel Jefferson Luiz, ele que é o comandante do 2º Comando Regional da PM, ou seja, ele comanda toda a região de Londrina, norte do Paraná, os batalhões. E ele fez questão de vir, então, até a sede do Ministério Público, acompanhou essa coletiva de imprensa. A Polícia Militar também estava colaborando com essa investigação, segundo o promotor Jorge Barreto da Costa, inclusive com a participação da Corregedoria Geral da PM. Uma informação importante, Parra, esses 7 policiais, então, que são investigados nessa operação, eles estão lotados atualmente no 30º Batalhão da PM, que fica na zona norte de Londrina e cuida de diversas cidades da região.
Mas quando aconteceram esses crimes, principalmente o crime de 2021, quando o homem foi encontrado em Jataizinho, eles estavam em outro batalhão. À época, inclusive, a cidade era comandada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar. Esses policiais foram afastados do serviço, ou seja, eles não vão ficar nem em serviço administrativo. Não foram afastados apenas das ruas, foram afastados das funções neste momento. 5 policiais, então, com tornozeleira eletrônica e 2 policiais que foram detidos, que foram presos nesta operação. A investigação continua, Parra, até para descobrir se tem mais pessoas envolvidas nestes casos. O promotor não descarta que mais pessoas estariam envolvidas e não somente pessoas que são comuns, que trabalham aí com diversas profissões, mas também policiais militares, mais policiais militares poderiam estar envolvidos, então a investigação continua. Nós conversamos com o coronel Jefferson Luiz, até porque, né, Parra, nos últimos meses o GAECO já tinha feito outras investigações em relação à Polícia Militar. Nós ressaltamos que em dezembro do ano passado, os policiais do GAECO foram até a sede da Rotan, que fica na zona norte de Londrina, encontraram armas irregulares e também encontraram drogas na sede do batalhão. E depois também os policiais militares, depois da prisão daquele policial que também é da Rotan, que estaria envolvido com o tráfico de drogas na zona norte, policiais do GAECO também prenderam outros 3 policiais que poderiam estar envolvidos em tráfico de drogas. Então, questionamos o comandante. São diversos casos. Terão mudanças ou não? O que deve acontecer a partir de agora, como ele explica agora no Balanço Geral. Vamos ouvi-lo. Como nós sempre falamos, né, é temerário nós falarmos que compromete a atuação de uma unidade, de uma instituição tão valorosa como a Polícia Militar. Então, são pessoas que cometeram delitos e estão sendo investigados por isso, né? Falar que isso compromete outras atividades, a corporação como modo geral, é muito temerário, porque nós estamos falando de pessoas que realmente se comprometem, se dedicam diariamente em prol da nossa sociedade, e fatos que têm o desvio de conduta comprovado, a Polícia Militar, junto com a Corregedoria da Polícia Militar, junto com o GAECO, tem tomado as providências. Então, são pessoas que estão sendo investigadas e que merecem, inclusive, né, dentro do processo legal, o direito agora da ampla defesa do contraditório para apresentar os seus argumentos com referência aos fatos. Baseado agora nessas informações que estão sendo colhidas, a Polícia Militar vai instaurar um processo administrativo para que realmente apure a conduta de cada policiais militares que foram alvos dessa operação de hoje, para que eles realmente tenha condições de apresentar os argumentos através da ampla defesa do contraditório e que nós possamos, após o término desse processo administrativo que será instaurado, tomar a decisão qual que vai ser a conduta por parte da Polícia Militar. É claro que não mancha a instituição Polícia Militar, mas é um baque grande para a polícia. Saber que dentro da corporação você tem policiais militares envolvidos com crimes pesados, como o Wesley falou, a Operação de Dezembro, armas e drogas apreendidas. Depois, a outra operação de mais policiais envolvidos. E agora, essa operação de crime de latrocínio, de policiais que teriam matado pessoas para ficar com o dinheiro delas. E eu recebi uma informação aqui de uma fonte de que os policiais são lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar. Tá? Todos os policiais investigados são no 30º Batalhão, que fica na zona norte da cidade. Isso não significa nada. Quer dizer que os policiais do 5º Batalhão são melhores do que do 30º? Não, estou dando uma informação. Apenas uma informação que chega de uma fonte para mim, aqui passando aqui no nosso Balanço Geral. Mas o fato é que os policiais têm que ser investigados. Têm que ser investigados. No meio de toda gente de bem, sempre tem alguém que tenta corromper. E esses casos têm que ser devidamente apurados. Devidamente apurados. Tanto é que o promotor não deu muitos detalhes, porque a investigação segue em curso. A investigação segue em curso.